Boa noite. Aqui está avisando que eu estou ao vivo. Bom, eu estou começando essa live porque eu combinei que ia fazer, ia conversar com o Darlan Zurk. O Darlan é o autor desse livro que eu tô com ele aqui, ó, tá? Então, estou até mostrando, tá? Um escritor. Ah, então, e assim, eu combinei com ele da gente conversar hoje sobre o livro dele e, como sempre, eu acho muito importante saber como veio essa ideia, o processo, etc. Uma coisa interessante, pelo que eu li já do livro, tal, bom, o Darlan, pelo visto, é historiador, ele estudou história, né? E ele tem, acho que, pós-graduação em filosofia. E ele, nesse livro, ele é cheio de crônicas, tá? E as crônicas são bem interessantes, né? Quando eu comecei a ler, eu pensei assim, nossa, eu vou precisar ver essas referências, porque ele dá muitas referências históricas, né? Para entender, afinal de contas, o que está acontecendo, né? Aí, assim, eu pensei, né? Eu vou precisar saber como é que ele fez isso, o que, que ele pesquisou, se ele fez se ele foi escrevendo crônica à medida que ele foi lendo ou estudando alguma coisa em especial, né? Então, eu achei essas coisas interessantes para saber dele e tudo, né? E assim, agora a leitura é bem agradável, bem agradável. Não sei se é porque eu gosto de história em si, né? A questão narrativa e personagens e fatos é o que prende para que eu leia um livro, né? E até outra coisa que eu pensei em perguntar é se ele já pensou em fazer um romance, se faria, tal, né? Então, assim, eu achei bem legal, né? Bem legal. Eu vou ver se eu consigo chamá-lo. Espera aí. Vou ver se eu consigo chamar o Darlan aqui, tá? Né? Tô aguardando, ó, tô chamando, vamos ver se ele consegue ver e tal, acompanhar, enfim, né? No meu relógio tá adiantado alguns minutos, não sei como tá o relógio dele, né? Enfim, eu já sei que eu tô sempre adiantada em alguma coisa, né? Mas assim, eu acho muito interessante conversar com ele. Eu gostaria muito que ele falasse sobre esse projeto de escrita e de produção desse livro, tá? A narrativa é muito gostosa, ela tem um ritmo interessante, né? Eu comecei a ler uma crônica e quando vi já tinha lido umas 30, sabe? Tem várias crônicas nesse livro, né? E ele comenta que ele publicou recentemente, mas foi uma coisa que ele fez da juventude. Então, eu imagino que ele queira até falar isso, né? Comentar por que, que ele só resolveu publicar agora. Então, ele me mandou aqui uma dedicatória que eu achei muito bacana, tá? E outra coisa que ele comenta no próprio livro é que foi o jornalista Paulo Francis, ou ainda foi a leitura que ele fez do Paulo Francis, que fez com que ele se encantasse pelas crônicas. E ele faz as crônicas aí. Beleza, Darlan, entra. Espera aí. Acho que ele não percebeu. Eu vou chamar de novo, tá? Então, entra. Espera aí, eu estou chamando ele de novo. Estou online, tá? Então, assim, eu estou aguardando, estou esperando ele, tá? Ele acabou de me mandar um recado, eu espero que ele receba agora.
Enfim, a gente às vezes dá. Tem várias coisas, por exemplo, hoje a minha internet passou muito ruim, funcionando muito mal, né? Então eu tô assim, tá bem difícil. E como a gente já tinha combinado essa live já há bastante tempo, beleza. Darlan, entra, tô te aguardando. Já te chamei. Espera aí, vou chamar de novo, tá? Opa, ó, tô chamando de novo para você entrar, tá? Para você aceitar aí a solicitação. Eu sei que você está me ouvindo, mas assim, não sei se você já entrou em live antes, né? Talvez não, também tem isso. A gente às vezes tem que combinar uns detalhezinhos assim, né? Enfim, tá? Você não está conseguindo participar, é o que veio a resposta aqui. Talvez você esteja tentando entrar e não está conseguindo. Deixa eu ver. Enviou uma solicitação, pá, beleza, entra. Aí, ó, eu aceitei e tô te chamando de novo. Tô te chamando de várias formas diversas, né? Eu não sei o que é. Beleza, você conseguiu? Eu tô ouvindo seu som, mas eu não tô vendo imagem ainda, tá? Deixa eu mudar aqui a. Eu Vai acho que é mudar a câmera, hã? é um bug do. Deixa eu sair aqui de novo. Tá, tudo bem. Então, essas coisas que a internet faz com a gente e tal, né? Mas, enfim, eu estava comentando que eu e o Darlan já tínhamos acertado essa data há algum tempo, tá? Até. Peraí, estou chamando ele de novo, tá? Sempre dá essas coisas. Ó, diz que ele não está conseguindo participar. Eu vou aguardar, porque quanto mais eu chamo, mais vem a resposta de que não está conseguindo participar, tá? E assim, ele enviou um convite para ele entrar, eu aceitei e nada. Peraí. Enviou uma solicitação, vê solicitação, transmitir ao vivo. Estou aceitando. Vamos ver se agora você consegue entrar, tá? Aí, funcionou, que bom. Isso é coisa de maluco, né? Essas coisas não são tão simples aí. E aí, Darlan, tudo bem? Boa Ó, noite, tudo bem? boa noite, tudo bem? E você? Bom, deixa eu te Tudo. falar que, assim, é um prazer você ter aceitado o meu convite, tá? É um prazer. Eu tô com o seu livro aqui, já até tinha, ó, seu livro aqui, tá? Comecei a ler. Olha, a escrita é muito gostosa mesmo, Obrigado. tá? Não, é verdade, assim, tem um jeito bem interessante. Eu comecei a ler uma crônica, aí eu parei, aí assim, não parei, na verdade. Eu comecei a ler uma, quando vi já tinha lido 30, e assim foi assim. É sério, direto. Só que tem muitos dados que você passa, dados históricos ou até geográficos, tal, que eu preciso ter uma noção melhor, porque eu não tenho noção, sinceramente, tá? Assim, algumas coisas até, tá, já ouvi falar tudo, mas é aquela coisa de historiador mesmo, né? Enfim. Bom, o que eu quero que você diga assim para quem está assistindo a live e vai assistir depois é como foi esse seu trabalho de produzir esse livro, que é um livro de crônicas, tal. Você estava pesquisando os assuntos e escrevia as crônicas. Como é que foi isso? Começou como, onde, quando? Explica aí. O início de tudo é a paixão pelo jornalismo. Eu sempre tive essa pretensão de escrever para jornal. Hum, Eu até, inicialmente, antes de optar por história, que é minha formação, eu pensava em ser jornalista. Só que eu confundia a profissão de repórter com a de hum, colunista. sei, No fundo, eu não estava interessado na notícia, eu estava interessado na análise. entendi.
E aí teve, como eu cito na primeira orelha do livro, que é a influência de Paulo Francis, Uhum. isso fez com que eu procurasse meios de escrever para jornal, e especialmente jornal impresso, que na década de 90 a internet ainda estava engatinhando. Certo. E aí eu consegui um espaço em 3 jornais impressos em Feira de Santana, na Bahia, Aham. e aí fui escrevendo, quer dizer, eu tinha já as leituras prévias, para determinados artigos eu tive que estudar alguma coisa, Uhum. e aí fui escrevendo. Não no chamado naquele fluxo de consciência escrevendo. Não, eu parava, revisava. Agora, tinha minhas anotações, já tinha ideias já. Por exemplo, em um dos artigos que eu falo da burguesia, eu Hum. já tinha essa pretensão de tocar nesse assunto. Vários temas ali, Hum. deixa eu posicionar a câmera aqui. Vários temas ali eu já tinha uma ideia definida. Eu falei, Sei. vou escrever. E aí fui escrevendo, claro, muitos ficaram de fora porque são textos que estavam incompletos, eu não consegui terminar, outros eu não achei dignos de entrar no livro, porque para mim, estavam num nível muito abaixo, Uhum. e aí selecionei os 24 artigos, alguns até são inéditos, um deles é uma palestra, eu falei, vou reunir e vou lançar em obra. Isso é um projeto de 2004, É. que o tempo não permitiu que eu lançasse na época, nem um pouco depois, só fui lançar agora. Entendi. Porque assim, no próprio livro você diz, né? É a produção da minha juventude, sei lá o que, nossa, a produção da juventude. Aí eu vi de fato a data, né? Algumas coisas de Sim. 2001, etc, né? Aí eu pensei assim, nossa, mas eu fiquei até curiosa com o seguinte: você provavelmente, muitos assuntos, você estava lendo, estudando ou pesquisando, né? Você deve ter buscado, feito bastante pesquisa antes de colocar vários dados aqui, não fez isso? Sim. Por exemplo, geralmente quando eu leio um livro, eu rabisco. Meus livros só não são rasgados, mas eles são maltratados. Isso aí é fato. E algumas passagens que me chamam, por exemplo, aquela ideia de Santo Agostinho, baseada em Santo Ambrósio, de que eu acredito porque é absurdo, Hum. essa ideia me marcou. Eu fiquei pensando aquilo, durante um bom tempo. Eu creio justamente porque é absurdo. Então, algumas ideias eu tenho registradas, tanto em ficha quanto realmente em pensamento. E aí eu falava, dependendo da passagem, eu coloco. Muitos dados ali, claro, são fruto de anotações. Eu não lembro de tudo aquilo. Uhum. Aquilo tudo, ou então tive que checar. Eu lembro que na última revisão que eu fiz, quando eu falo da divisão da República nos 3 poderes, Hum. executivo, legislativo e judiciário, eu tinha citado Montaigne. Aí na última revisão eu percebi que não é Montaigne, é Montesquieu. Tá, entendi, entendi. Então algumas confusões, naturalmente, teve passagem que eu tive que checar muito para ver se era aquilo mesmo, não tinha mais certeza, por causa da passagem do tempo, a memória arredia. Uhum. E aí sim, fruto de anotações, fruto de fichário, tem um fichário, não sei se o pessoal já viu, é uma ficha, metade de um ofício. Ela tem Tá. uma gramatura maior Uhum. e ela é excelente para guardar anotações. Sim, sim. Olha, isso daí foi muito usado por muito tempo, né? Hoje em dia é que o pessoal Sim, guarda anotação no celular, tudo mais, mas aquelas fichas, né? Aquelas fichas foram usadas justamente, eu vou fazer um fichamento do livro, o professor faz um é, fichamento, né? Eu sei, eu também já passei por isso, sabe? De fazer é, fichamento de livro. Então eu ainda sei o tem os que que é. fichamentos. Você Eu ainda tem? Isso é legal, é legal. tenho os fichamentos, essas anotações. Eu não transportei ainda para o computador, É. porque já passamos tanto tempo na frente do computador, às vezes olhar algo analógico é, Dá um alívio. um alívio. É. Ontem mesmo eu comprei um negócio que o pessoal nem sabe mais o que é isso. Comprei jornal impresso.
Nossa, é verdade, é verdade. O pessoal nem sabe mais do que se trata. É verdade. Nossa, é bem difícil esse. Não, tem É, né? muitas coisas que vão ficando assim. Acho que o gênero deixa de ser usado. Por exemplo, carta. Nossa, as cartas foram tão comuns, né? Hoje em dia ninguém escreve carta, quando muito manda e-mail, e olha lá, né? Se manda É, e-mail, né? É é. sempre WhatsApp e tudo, de repente, né? E tudo entrecortado e tal. Bom, mas assim, sério, eu adorei seu livro, achei bem interessante. Achei que Obrigado. você coloca vários pontos de vista, né? Em alguns momentos parece que você vai procurar ali onde, nossa, por exemplo, tem alguns momentos que você cita o Olavo de Carvalho. E o Olavo de Carvalho, junto com o presidente, ficou assim uma coisa É, totalmente indigesta. desgastada, indigesta, exatamente. Então, quando eu vi o nome, eu tive um treco, não, vou ler, porque vamos ver qual é o ponto de vista dele e tal, né? E realmente, cada um tem suas características, a gente não pode julgar totalmente ninguém por nada, né? E eu achei interessante isso, quer dizer, ao mesmo tempo que você é crítico, tal e coisa, eu tenho a sensação, eu tive a sensação como leitora, posso ter enganado, tá? Mas eu tive a sensação de que você coloca vários pontos de vista e está sempre apresentando um outro ponto de vista diferente daquele que está presente e que é o assunto que você quer tratar. Talvez Aham. por isso que você ficou assim, nossa, ele é crítico, a crítica dele é mordaz, etc. Mas é isso mesmo? Sou eu que estou interpretando? Como é que é essa situação? Ó, essa questão da interpretação, claro que há interpretações que fogem muito e são absurdas. E eu não vou acreditar porque são absurdas, como disse Santo Agostinho. Uhum, Mas o fato é que a sua observação faz sentido, sim. Eu apresento vários pontos de vista. No caso de Olavo, que ele tem ele apresentou pontos de vista a respeito da nova ordem mundial e a relação disso não com ideias neoliberais, mas com ideias socialistas. Eu achei uhum, interessante e coloquei no livro. é, Eu ainda, eu ainda não sou influenciado pelo patrulhamento. uhum. Quer dizer, claro que há patrulhamento no meio acadêmico e até fora também. Sim, Na sim, época, qualquer lugar. Bom, desculpa, vai, fala. qualquer lugar. É, Na época ele tinha um pensamento mais dedicado ao conservadorismo. uhum, Depois que ele se aproximou, ou se aproximaram dele no governo, no bolsonarismo. Mas, independentemente disso, são leituras da década de 90, do início do ano 2000, não tem nada a ver com o Bolsonaro, pelo menos uhum, não na época. Pode ter ajudado, tá. o pensamento dele pode ter ajudado nesse sentido, mas a minha análise é despretensiosa nesse sentido, e os pontos Uhum, de vista que eu vou colocando, as visões de mundo, eu vou apresentando uma ou outra. Claro que eu tenho um posicionamento, por exemplo, eu bato muito no pós-modernismo, que é uma filosofia que eu costumo execrar. uhum, O materialismo histórico eu também costumo criticar bastante. Então eu tenho meus pontos de vista, claro, mas apresento outros, sem problema nenhum, vou argumentando, contra-argumentando, vou citando esses autores todos. Eu citei também, elogiei Marlena Chauí, uhum, Renato Janine Ribeiro, que são de um polo oposto ao que representa Olavo de Carvalho. uhum, Tem essa influência que me aproxima, de certo modo, da direita, que é de Paulo Francis. Embora Paulo Francis tenha dito, pouco antes de morrer, que estava namorando um pouco a social-democracia por causa dos erros do sistema capitalista, uhum. que havia necessidade de corrigir uma coisa ou outra, enfim. Então, eu apresentei lá, ponto de vista. O fato é, ser guiado por ideologia, esse é um dos motes do livro. Ser guiado pela ideologia é uma das formas de se matar a inteligência. É Essa é a verdade, maneira que. é verdade. Esse é um dos fios condutores Uhum. do livro.
Não, eu achei bem interessante, porque é aquela história, como é que a gente pode julgar ou chegar numa conclusão se você não conhece todos os fatos, né? E se você não conhece todas as informações, todos os pontos de vista. Quem está contando a história está contando sob o ponto de vista dele, né? Então, Aham. isso que eu comecei a observar e achar que acho que essa sua veia crítica é colocada exatamente por isso. Você tem um certo hábito de procurar o outro lado de tudo que você está escrevendo, toda a situação, porque, pelo que eu observei ali, você ia para o lançamento de um livro de um professor que era seu professor, com certeza você tinha lá certa admiração, respeito, e estava também vendo um defeito, estava criticando, estava olhando Aham. um outro lado ali, né? Nossa, e aí eu li, né, acho que foi nas orelhas, no prefácio, colocando como você arrumou encrenca com tanta gente e ficaram. Porque tem muita gente que não aguenta crítica, né? A crítica às vezes é para ajudar, mas tem muita gente que não aguenta ver a crítica, Sim. sabe? Então, de início eu tomei um susto, sim, com o seu livro. Quando eu comecei a ler determinadas coisas, eu não, vou ler mais, e a escrita é bem interessante, é bem gostosa, a maneira como você escreve é Obrigado. bem interessante. E eu queria até te perguntar se você já pensou em escrever um romance histórico, né? Porque a sua narrativa é muito gostosa. Se você começasse a escrever um romance histórico por alguma, sei lá, algum ponto, algum assunto, algum local que você goste, eu acho que do jeito como você escreve, ia ficar bem interessante, assim. A pessoa ia ler até o fim, sabe? Porque tem isso, Quando tem isso. Fala. tem. Quando eu lhe mandei o livro, Ah, eu acho que ele mandei um outro exemplar, não foi? Eu acho que ele mandei 2 livros, não é isso? não, Ou ele você me mandei um só? mandou. Não, mandei um só? Ó, veio um exemplar só, tá? E que foi em 25 de abril de 2021. Ó, até. Talvez você tenha mandado para. Ó, tá Sei, aqui, sei. tá? E foi um livro pequeno, A Imaginação é um Abismo. Eu mandei um outro livro, não? Não, você mandou esse livro, aí vem um mapa conceitual, tá? Ah, tá, sei. Veio um marcador de livro, tá? E veio o seu cartão com os seus dados, que eu demorei para olhar direito, tá? Aí depois é que eu vi, porque estava junto com o mapa conceitual, sabe? E o mapa conceitual eu abri uma vez, né? Ele é um resumo, é para orientar o leitor, né? Aham. É esse. É, isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Então, eu abri Depende- uma vez. Eu achei. Dependendo. É. Pois não, pode falar, pode falar. Não, eu achei bem interessante mesmo. Abri e tal, né? Aí deixei guardado, aí de princípio eu pensei assim, nossa, será que eu vou ter fôlego para ler esse livro? Porque assim, o que eu fui percebendo logo de cara? Crônicas são um gênero um tanto complexo, não é um gênero agradável, é um gênero mais sei É. lá, para instigar ou provocar uma discussão, eu acho, né? Eu posso estar, enfim, estou falando do Não, meu tá ponto de certo. vista aqui, né? Talvez se fosse um conto, fosse uma coisa mais light. Também não sei, porque tem contos que são terríveis também, né? Mas enfim. Mas a crônica, em geral, tem narrativa, é curta, não é o que é mais importante. O mais importante é a argumentação, de fato. Isso é impressionante e isso eu gostei demais. Lembrei até das aulas de redação, de ensino médio, que você aprende a usar os seus argumentos e prepara a argumentação, etc. Então, eu já fui identificando isso, eu achei muito legal. Até pensei assim, nossa, isso daqui dá para pegar uma crônica e, de repente, até passar, usar como tema de redação. É que eu sou professora de português, sabe? Então, eu já estava vendo isso. Olhou sobre esse crivo, né? Eu já olhei, exatamente, foi uma espécie de calo profissional, sabe? Então, eu olhei Aham. com esse crivo.
Mas aí, é claro, eu adoro história, adoro narrativas, muito bacana, né? Mas eu fiquei pensando que, nossa, eu preciso ir atrás desses dados, porque quem disse que o ponto de vista dele, ou o ponto de vista que ele defende, é o melhor? Porque eu também já fiquei, né? Sabe como é que é? A gente lê demais, fica Sim. desconfiada de tudo, né? Quem disse que o ponto de vista é o melhor? De repente não é, de repente existe. E existem, sempre existem N pontos de vista. Mas eu achei bem interessante a maneira como você escreve. É bem gostoso, sabe? A maneira como você articula, né, as palavras, os períodos, as frases. Estou falando com professora de português também, de Você novo, mas elogio, hein? Eu enfim. elogio tanto, hein? Não, sério, sério. Eu pensei seriamente em pegar uma crônica sua e usar como tema de redação, sabe? Porque tem assuntos que são da atualidade, tem assuntos históricos que são importantíssimos, tá? E se eu é que não sei, não, de repente o ponto de vista do Darlan não é lá essas coisas, é porque eu, assim, falta informação para mim, né? Então, isso que eu fiquei observando também. Então, eu confesso que eu fiquei assim, meio que, não, eu vou ler primeiro, eu vou ver esse livro, ver o que rola, sabe? E, enfim. Mas eu gostei, eu achei bem interessante e até pensei assim, nossa, será que o Darlan não teria interesse de fazer um romance histórico? Ou ele só gosta dessas narrativas curtas? Não sei. O que você acha aí? Quando eu achava que eu tinha lhe mandado, eu perguntei porque achava que eu tinha lhe mandado um outro livro, que é uma reunião de contos e crônicas, mas Hum, o meu texto é um conto que fala sobre a história num bar é. de um avô e uma neta a partir de 2 taças de vinho. Então, Nossa, o ponto de vista o ponto de vista é das 2 taças. sei. E aí o assim, é o quê? Um texto de 4 páginas, se não me engano. É Uhum. que o problema do romance é que é a viagem mais complexa e de maior fôlego da literatura. Com certeza. É sim. Então, por exemplo um texto que eu fiz aqui sobre Vinícius, que tem 2 páginas e quase 3 páginas, É. é fácil concatenar ideia, não me perder, não esquecer nenhum assunto, a menos que eu posso deixar assunto de fora, mas se eu levantar um assunto, eu posso ir até o final. O romance é o voo mais complicado. É É. verdade. Puxa. Então, eu preciso de musculatura ainda. Eu, eu preciso, é uma maratona o romance. É. É quase escalar o Everest. Então, eu pretendo. Eu já trabalho com textos ficcionais, já faço texto de ficção, já faço poesia, Aham. mas o romance é um voo para ainda daqui a 10 anos. É algo que eu não me sinto capaz ainda de realizar contento. Eu preciso ainda exercitar ainda no conto, na crônica, de certo modo, da poesia, para depois entrar nessa seara ficcional mais profunda. Eu Entendi, até, entendi. eu até aproveitar que você tocou nesse assunto de ponto de vista, claro que, assim, quando a pessoa vai assistir a um filme, ou vai ler um romance, como você falou, ou qualquer outro livro, É. ela, de certo modo, ela suspende o crivo, um pouco o crivo que ela tem em relação à realidade, e vai lendo e aceitando, e absorvendo aquelas ideias do autor. Depois ela julga, não, ele foi absurdo aqui, ele manipulou ali, ele exagerou acolá. Mas é o ponto de vista do autor, que ele tenta ser o mais equilibrado possível, pelo menos no meu caso, Uhum. e o leitor decide. Por exemplo, você fez uma interpretação aí sobre a questão dos pontos de vista, que talvez outro leitor não pense assim, não, eu acho que ele levou muito por esse caminho, nesse texto, não, ele foi tendencioso ali, aqui, acolá. Até um professor meu falou, nossa, você bateu muito na esquerda nesse livro, hein? Ele até brincou, quanto foi? Fala aí, quanto foi que você recebeu da CIA? Aqui, ó, por exemplo, esse texto do Vinícius, É. eu apresento o fato e já incluo um ponto de vista. Que é aqui, ó, me permita ler esse Tá à trecho. vontade, à vontade. O título é Para Viver um Falso Amor, É. que diz assim, ó, Vinícius de Moraes
figura notável, ó, já apresentei um ponto de vista, ó, Uhum. que é um ponto de vista que pouca gente vai duvidar. Ele era, de fato, a figura notável. Sim, sim. Apareceu muito, era muito famoso e tal. Aham. Vinícius de Moraes, figura notável, é um tipo de autor de extrema periculosidade. Já apresentei o meu. Por quê? Aí Hum. eu coloco. A exemplo dos românticos, extrema periculosidade, a exemplo dos românticos. Amou e foi amado, beijou e foi beijado, traiu e foi traído. Era um homem como poucos, viveu várias vidas ao mesmo tempo em uma só. Nesse trecho aqui, eu falo de um outro modo. Vinícius casou 9 vezes. Uhum. Não é qualquer um que tem essa marca. É. Então, de certo modo, apresentando essa ideia aqui de que ele amou, foi amado, beijou, foi beijado, traiu, foi traído, naturalmente eu cubro esse período da vida de Vinícius. E Uhum. eu falo que é de extrema periculosidade, porque o texto aqui trata, como, não sei se você entendeu assim, mas Uhum. eu digo que Vinícius tem uma visão muito paradisíaca, uma visão muito romântica do amor. Uhum. E eu digo que isso é nocivo. Então, é meu ponto de vista. Inclusive, eu chamo ninguém mais, ninguém menos para defender esse ponto de vista do que José Ortega y Gasset, Aham. que é uma inteligência incrível. Aí vou desenvolvendo aqui mas eu digo também que para viver um grande amor, que é o trocadilho com o título, Uhum. é um dos meus livros de cabeceira, um dos meus livros preferidos. E aí eu completo dizendo que, embora eu sei que esse amor de Vinícius, de Stendhal, Mariano Conforado, fuja da realidade, eu também apoio, eu também É. gosto. Tá vendo? Foi o que eu disse sobre você abrir um leque de Sim, pontos de vista. De fato, foi o que. No início eu achei assim, nossa, não sei se eu vou aguentar, porque tem umas coisas tão. Aí eu fui lendo, 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 fui gostando mais e eu fui observando que era uma regra você sempre colocar outros pontos de vista, tá? E uhum, entendi por que a crítica ele é crítico demais. É que muita gente não leva a crítica na boa, sabe? Assim, tá me criticando é porque não gosta de mim, já leva pro pessoal, você perde a amizade. Então eu fiquei entendendo, nossa, nossa. Agora, se você pensar no livre pensar, né? Vamos pensar, vamos pensar. sim, Então, o pensamento é etéreo. Você está pensando, são ideias, sabe? Então, por que as ideias deveriam ferir alguém? São ideias. Então, discuta, troque as ideias. Foi isso que eu acabei percebendo depois de algumas crônicas, tá? Mas no início eu pensei, nossa, eu acho que essa tarefa é árdua. E eu vou te dizer uma coisa, por que eu escolhi? Porque assim, eu pedi para a editora, né, para a Scortese, o seu livro. Por que eu escolhi o seu livro? Primeira coisa, acho que você já deve ter descoberto sobre mim. Eu adoro gravura. E eu achei essa página, essa gravura, que é do Albert Dürer, acho que é isso, porque eu não sei que é alemão, né? Mas, enfim, é, é um clássico da gravura, tá? É um clássico. Então, gente, gravura. E o título? E o título? A Fúria dos Papéis Espalhados. E aí, quando eu vi a imagem, né, do sujeito aqui, não sei devorando. se é devorando o livro ou, de repente, até vomitando o livro, né? Porque você não sabe se o livro está entrando ou está saindo pela boca. Tem isso, né? Aí eu fiquei pensando, nossa, né? Que coisa impressionante. Acho que esse livro é demais. Aí eu li um pouco, tinha uma resenha breve ali, né? Fala um pouco de história, de filosofia. Legal, adoro isso. Beleza, eu quero esse livro. Foi assim, entendeu? Não, Aí a gente diz, fala. não, completo, pode continuar. Não, a gente diz assim que não escolhe um livro pela capa, mas algumas capas são tão, assim, fica irresistível, acaba pegando a gente de alguma forma, né? E eu digo, nossa, deixa eu ver o que tem aqui, o que tem de, né?
E aí eu vi, é de história, de filosofia. Ai, que legal, eu gosto, né? É interpretação visual, exatamente. Bem isso, eu concordo. Acho que Jô Dantas está falando isso. Porque assim, eu não sou só professora de português, eu sou artista. Então, a visão para mim é principal, sabe? Então, quando eu digo assim, tem vários pontos de vista, porque o arco-íris tem mais que 7 cores, tem nuances assim muito variadas. E para mim, as ideias têm que estar nesse plano, né? É que difícil você encontra alguém que aceite de fato uma crítica ou uma observação ou leve na boa, entende? Então, assim, porque aqui acho que no prefácio, nas orelhas, diz que você realmente foi bem, assim, foi visto de uma forma agressiva, tá? Que assim criou inimizades e conta isso, como é que foi? Criou mesmo? O que que aconteceu? Outra coisa que eu queria que você falasse é que você diz que é quadrinista, você continua Uhum. desenhando, como é que é? Bom, começando pela parte visual que você citou, até vi trabalhos seus, que eu fiquei até bem impressionado, desenhos lindos, tipo xilogravura, né? É estilo gravura. Eu achei, não, mas eu vi xilogravura suas associadas a órgãos humanos. Sim, esse foi assim o primeiro grande trabalho que eu fiz. O meu site Eu achei tem lindo, eu isso achei no lindo. detalhe. O Então, site, o meu o site site tá tem isso bem, no detalhe. o site tá bem bonito, bem organizado. Parabéns pelo esse trabalho, achei também muito interessante. Claro, nós temos pruridos em falar de capa de livro. Não, o importante é o conteúdo. Até porque, até a Idade Moderna, da Antiguidade até a Idade Moderna, ou mais específico, melhor dizendo, até a Idade Contemporânea, que se conta a partir do final do século XVIII, a capa de livro era a coisa menos importante que a obra tinha. Uhum. Se você pegar as capas da época do século XVIII para trás, as capas são letras, muitas vezes são títulos enormes que falam que o rei aprovou a obra, que a igreja não está no índex da igreja, que a obra está aprovada por ela, enfim. Só na nossa idade contemporânea é que a capa ganhou por conta da influência do design, do marketing. Uhum. Aí tem essa resistência em relação à capa. Mas é óbvio que a capa chama atenção, a capa já mostra, esta capa em especial, com esse desenho aqui, Uhum. Uhum. já responde por mais de 70% do desejo de ter o livro. É. Aí alia com o título, quer dizer, há todo um marketing por trás disso É. aqui, e Albrecht Dürer é um dos melhores desenhistas da história humana. Sim, sim. Quer dizer, não tem como não se apaixonar. Ele tem outros desenhos de anjos voando, que lembra até aquela história de Vinícius disse que ia para casa de Pixinguinha, e ele dizia, olha, a esposa de Pixinguinha faz uma carne desfiada que não é normal, aquilo. É. Aquilo não é normal. Porque está fora dos padrões, está fora do normal, está fora do costumeiro. Uhum. Então essa capa ela está fora dos padrões, não. Ela é linda, muito. Até a revisora Renata Sangeon, que foi quem me apresentou em 2016, a Editores Cortez, eu não conhecia. É. Ela disse: olha, esse projeto gráfico aqui é difícil encontrar na própria Cortez. Aí eu falei, obrigado, tal, porque me permita mostrar aqui, ó, Uhum. nos textos tem essa letra aqui Uhum. Que é a que letra começa capitular, né? a capitular. Ela tem um Uhum. charme, ela é medieval, ela dá um charme à obra. Então tudo isso vai agregando. A escolha do papel, um papel mais grosso, Uhum. o papel creme, que ele cansa menos, É. o papel branco ele é mais agressivo. Então tudo isso é pensado para o conforto do leitor, para atraí-lo. Eu até vi uma matéria este mês na super interessante, que ainda existe, e é da editora Abril, que também ainda existe, que tem uma técnica de atrair consumidores ou a atrair pessoas em geral, que é de coisas fofas. Uhum.
As pessoas se sentem atraídas por coisas fofas, tipo bebês. Então tem todo um estudo a respeito disso. E eu escolhi essa obra, esse caso aqui, é o apóstolo São João. Isso está no Apocalipse, no livro de Ezequiel. Ele está devorando, Deus pediu que ele, ordenou que ele devorasse o livro entraria como mel, e nas entranhas a coisa ficava pior. Então, ele de fato está engolido, parece que ele está furioso em fazer isso, que casa também com o título. Agora, sobre essa história da crítica, quando eu comecei a crítica, claro que a influência... Primeiro é a necessidade de comentar em jornal. Esse foi o primeiro grande sonho, o primeiro desejo de fazer análise. Porque, assim, apresentar a notícia, a meu ver, é uma tarefa que não é tão complexa assim, embora tenha profissionais que façam isso muito bem. Correr atrás, fazer furos também não é fácil. Mas a análise me parece um trabalho intelectual mais profundo. E aí eu queria fazer as análises. E para fazer as análises, claro que eu tenho que estudar. Esse primeiro texto de crítica que eu abri o livro, que é Paulo Coelho vende mais porque é fresquinho, para fazer uma análise dessa, se for partir do zero, a pessoa tem que ler em torno de 16 livros. Pois é. Quer dizer, é um negócio mais... Por exemplo, tem que ler uns quadros de Paulo Coelho, eu citei João Baldo Ribeiro, Luiz Fernando Veríssimo, citei uma parte da Bíblia, Lao Tse, enfim. Então, é um trabalho... E eu gosto desse trabalho. Desse trabalho mais de escriba, de análise e tal. E a crítica foi uma consequência por conta também da influência que eu citei de Paulo Francis. Ela falou, vou fazer a crítica. Quando eu comecei, eu tinha visto, que eu citei no livro A Obra de Denis Diderot, que sobre a crítica é o mestre ensinando a todos os outros mestres escritores, é o mestre dos mestres. Só que depois eu descobri que ninguém gosta de crítica, não existe estátua para crítico, todo mundo detesta, é um trabalho, de certo modo, datado. Há raríssimas exceções por conta de outros fatores, por exemplo, Antônio Cândido é um crítico aqui de São Paulo, renomado, respeitado. Só que o estilo, muitas vezes o estilo do autor também queima filme dele próprio. O estilo de Paulo Francis, aguerrido, agressivo, em alguns aspectos, não se compara com o estilo ameno, tranquilo, polido de Antônio Cândido. Sim. Isso também o estilo de Paulo Francis atraía a raiva dos criticados. E aí foi que eu fui me afastando, eu vi que é um trabalho muito pesado, e o trabalho ficcional, o trabalho literário, artístico, ele tende a ser mais atemporal do que esse trabalho de crítica, que muitas vezes de certo modo, em quase todos os aspectos, datado. E aí eu falei, bom, então eu preciso... E claro, essas inimizades aconteceram. Eu citei aqui no prefácio, na apresentação, uma crítica que eu fiz a um professor, que é excelente professor, e eu dei o título debochado de O Mestre Está Nu, e o texto é pesado mesmo. O texto, então, de certo modo, é a lei do retorno, né? É causa e consequência, causa e efeito. Se eu tivesse feito um texto mais polido, só que o texto também mais polido, ele não atinge o alvo como eu gostaria. Ele fica tangenciando ali, no meu ponto de vista, e não que determinado tema é preciso, de fato, usar um estilo mais corrosivo. E aí o diretor acadêmico falou que prometeu fazer um texto contra, amigos meus já olhavam assim meio desconfiado, mas fazer o quê? Né? Eu estava vivendo e aprendendo. É verdade. Vivendo e aprendendo. E sobre quadrinhos, eu fiz na infância. É difícil uma criança que não desenha. E aí eu até participei do gibi, como eu citei no livro dos Trapalhões, e abandonei porque eu fui cuidar. É aquela morte da criança que está no Pequeno Príncipe. O adulto invariavelmente mata a criança primeiro, uma das grandes mortes da criança que mora em nós é a sexualidade.
Até Freud detectou isso daí. Essa é a primeira grande morte da infância. Mas mantemos alguns resquícios, alguns desejos. Como eu moro, por exemplo, eu moro aqui em Guarulhos, São Paulo, e aquele desejo recorrente de comer a comida de minha mãe, aquele bife com batata, feijão, arroz que me faz sonhar de vez em quando. Então são marcas da infância que não acabam. E aí eu resolvi resgatar quando a Scortese lançou antologia de quadrinhos, que eu até sugeri que ela lançasse de novo, mas a pandemia veio e tal. Sim. Quando saiu a antologia de quadrinhos para a Bienal 2018, Bienal Internacional de São Paulo, ela falou, vou fazer. E eu tinha uma meta, e tenho ainda, desde quando eu conheci a Scortese, em 2016, de participar de todas as antologias. E eu participo de todas. Desde 2016, tem ano que acontecem 3 antologias, em média são 2. Aí eu resgatei, inclusive, a poesia, que eu pensava em fazer poesia mais na velhice, que é quando eu penso terei um conhecimento maior, uma experiência de vida. Aqueles poemas de adolescência realmente são fraquinhos. São genuínos, mas são fraquinhos. Aí eu fui resgatando aos poucos. E quadrinhos eu continuo, mas de uma maneira muito esporádica. Eu só faço quadrinhos quando eu sou provocado, quando me pedem. E até penso em fazer uma HQ, mas o tempo brigou comigo. Entendi. Me fala uma coisa, como é assim, você trabalha como professor, é isso? Foi o que eu entendi aí. Eu trabalhei aqui em Guarulhos como professor, até fiz concurso e passei, mas eu achava que aqui era mais organizado do que em outros estados da federação. Não é. Ilusão, não né? é os enganos da vida. Eu lembro que não, você tem que acompanhar o seu chamado no concurso no Diário Oficial. Eu falei, pô, eu tenho e-mail, tem correio. Porque eu não posso ser chamado. E outros concursos que eu fiz depois me chamaram por e-mail, por telegrama. Sim. Aí ficar olhando aquele diário, enfim, perdi a vaga no caso do concurso do Estado para ser professor. Mas aí eu fui conhecendo outros trabalhos, descobri aqui algo que até a reforma administrativa quer diminuir consideravelmente, que é a estabilidade. Sim, aí eu fiz concurso. Estou querendo discutir o sexo dos anjos, o que é atividade típica de Estado e o que não é. Bom, tirando essa questão totalmente idiota, que é discutir isso aí, o fato é que eu fiz concurso para outras áreas que não é de educação, mas eu estou louco para voltar. Eu estou contando as horas para voltar porque eu gosto de plateia. Geralmente o escritor, ele tem um ego considerável. Ele, igual Vinícius, ele gosta de ver e ser visto. Mas pretendo voltar para a sala de aula. Estou me organizando para isso. Mas eu precisava, Silvia, antes de retomar esse projeto, terminar o livro. Entendi. Eu precisava terminar o livro porque estava engavetado e eu queria logo me livrar até amigos meus entusiasmados com a obra. Eu olho assim ainda, você me deu muita canseira, viu, rapaz? Muitas noites, os amigos mais entusiasmados com a obra que saiu do que eu, porque eu ainda estou realmente cansado, porque me sugou muito. Enfim, mas claro, é um filho que eu planejei, que veio, muito amor, etc. Claro. Mas eu quero voltar. Eu quero voltar para a sala de aula. Mas, pelo visto, você revisou esses textos que foram produzidos em 2000 e pouco. Você revisou tudo, né? Você mexeu novamente em cada texto, não foi isso? Eu mexi. Alguns eu mexi de maneira... Eu até avisei na apresentação que eu mexi a tal ponto que eu não quero dentro... Porque esses textos originais, eles estão disponíveis no arquivo dos jornais. Se alguém quiser chegar até eles, é só ir lá para consultar o arquivo. Claro, não sei se todos os jornais têm os arquivos guardados, eu imagino que tenha. Mas, por exemplo, o texto que abre a obra, o texto do Paulo Coelho,
ele é mais crítico em relação ao Paulo Coelho do que está apresentado aqui no livro. Uhum. Mas eu fiz algumas alterações visando um encadeamento melhor nas ideias. Uhum. Muitos textos originais aqui são mais ácidos do que estão aqui na obra, Uhum. de modo que eu fiz essa alteração, mas assim, sem deturpar. A ideia era não deturpar digamos que a ideia central do texto, Uhum. e ser fidedigno com o personagem. Agora, muitos textos, quando eu não consegui salvar, porque as ideias eram muito extravagantes, por exemplo, tinha texto que eu criticava bastante a igreja, Uhum. coisa que eu não concordo mais hoje em dia. Eu já tenho um pensamento mais a favor da igreja do que contra, como eu tinha na época. Então, tem texto que eu falava da igreja, eu retirei. Eu simplesmente retirei. Tá. Mas eu revisei todo, no sentido também da ortografia. Uhum. Eu lembro que na década de 90, a reforma ortográfica é do início, a proposta é de 90, Uhum. e durante a década de 90 houve discussão, tá? Eu era contra, eu era muito contra, e depois virei partidário, embora critique um ponto ou outro da reforma. É. Por exemplo, a parte do hífen não melhorou consideravelmente, era para ter Não. melhorado. É. Era para ter sepultado essa discussão logo, mas não, os caras ainda deixaram o negócio ruim. Poxa, vai reformar? Melhora isso logo. É. Inclusive, eu até vou, só me permita, vou pegar o cabo aqui, Tá, Silvia, tá, à vontade. enquanto, se você puder ler, alguém comentou algumas coisas aqui, eu só vou pegar o cabo para não descarregar aqui meu celular. Se você puder comentar, Tá. algumas pessoas Tá, comentaram aqui. ó, não, tem gente falando assim, acho que são pessoas que te conhecem de algum tempo, né, dizendo que o Darlan sempre desenhou muito bem, lembranças de meados dos anos 90, onde ele desenhava personagens dos Trapalhões. Nossa, eu acredito. Eu não vi nenhum desenho dele, não, mas eu acredito que desenhasse muito bem, viu, Darlan? Seu amigo Rodrigo está falando assim que você tem um talento nato para fazer quadrinhos, porque nos anos 90 você desenhava personagens dos Trapalhões, tá? Sei, sei. Aí ele tá também assim, tá cheio de elogios para você, né? Estão dizendo que você é grande escritor, primo, amigo, ser humano, sucesso com o livro, tá ansioso pela leitura, tá? Aí Jô Dantas falou assim que você instiga o conhecimento e a capa do livro desperta a curiosidade, né? E assim, a curiosidade interpretativa e a escrita impressiona, né? É impressionante. Bom, com certeza é impressionante. Quando eu comecei a olhar as orelhas, né? E a ler o prefácio, eu pensei assim, nossa, isso daqui será uma tarefa muito árdua. Porque, assim, tal complexidade, e aí dizendo que tinha uma crítica ferrenha, etc. Nossa, será que eu estou com espírito para ler agora isso? Mas Em eu plena gostei. pandemia, né? Em plena Exatamente. pandemia, hein? Você entendeu o nervo, sabe? Quer dizer, em plena pandemia, a gente está precisando ver coisas bonitas, alegres, que está tudo tão difícil dia a dia, né? Eu pensei, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir? Aí eu comecei a ler, fui lendo, fui gostando e eu fui observando o seguinte, que você realmente você coloca seus argumentos, né? Aquela questão dissertativa, perfeito, sabe? Perfeito mesmo. Desenvolve muito bem isso. E eu até comecei a pensar, né? Nossa, ele deve ter tirado uma nota 10 em redação, né? Não foi, não, porque. Ou você foi melhorando com o passar do tempo, porque as crônicas são puramente dissertativas, né? Dissertativa argumentativa, quer dizer, e é difícil elaborar, não é fácil. Não é fácil mesmo. Quer dizer, você viu todo o trabalho de pesquisa, como você falou, teve que ler 12 livros, né? É um trabalho de produção escrita, porque não é fácil. Então, quando você estava falando, tem que ter um fôlego para fazer um romance.
Olha, essas crônicas deu para perceber que foi um fôlego, porque tem muitas referências, tá? Cada crônica tem muitas referências. Aham. Tanto que eu fiquei pensando assim, nossa, meu Deus do céu, não dá para acreditar no que ele está falando. Eu preciso pesquisar isso, eu preciso pesquisar isso, eu preciso... E sabe, aí de repente, ah, não, vou precisar pesquisar tudo, não dá também, né? Aí eu relaxei, eu vou ver o que, que ele diz e procurar tirar o máximo de prazer disso, sabe? Porque senão, bem isso, assim, estou falando impressões da leitora, tá? Não, as impressões são válidas. Assim, É. eu gosto de um texto e que tenha informações, por exemplo, o amigo meu leu um dos artigos e falou, nossa, você falou tanto de Ortega y Gasset que eu fiquei com vontade de lê-lo. Uhum. Ou então, outro amigo falou, não, você falou das idades, a divisão das idades históricas, eu estava justamente querendo saber um pouco mais sobre isso, você dividiu lá, e eu Uhum. então, o grande equilíbrio, Silvia, em relação ao texto, que assim, é dar prazer para o leitor. Sim, Isso é importante. O leitor sim. precisa ter prazer naquilo. Uhum. Já não é fácil ter leitores. E a segunda questão, que aí já envolve o ego do autor, É. que é ele mostrar. Quer dizer, eu quero que o leitor tenha prazer, mas eu quero mostrar também que eu domino aquilo, que eu sei. Aí tem um limite entre pedantismo, se mostrar muito, o leitor cansa, se mostrar menos, o texto fica raso, porque é um texto de Uhum. análise. É verdade, é verdade. Então, outro amigo, outro leitor falou assim, eu gostei, você está fazendo desfechos incríveis, eu percebo que você amarra bem o desfecho de cada texto, mas teve o texto, um engano chamado modo de produção, que eu não gostei tanto do desfecho. Hum. Falei, bom, eu particularmente eu gostei, É, mas eu não posso controlar a interpretação do leitor. de fato. Eu lembro que eu fiz um conto uma vez, esse conto que eu citei das taças. É. Aí um leitor falou, olha, para mim o personagem principal não são as taças. Aí eu falei, e qual é? Eu acho que é o tempo Que que você faz. interessante, que É interessante. porque o avô tá com a neta, Uhum. o avô vê na neta um espelho e faz uma reminiscência naquele momento ali de quando ele era jovem. Enfim, então são interpretações que muitas vezes eu não controlo, não posso controlar, não tem Uhum. como controlar. Às vezes eu posso até no futuro ter uma interpretação diferente do que eu tinha do texto hoje. Então isso é livre, isso aí não tem... há interpretações mais absurdas, outras mais fidedignas, mais verossímeis, Uhum. como dizia Aristóteles. Olha, ó, tá vendo? Citando... eu tô querendo que ser agradável na fala e também dando dados. E Não, aí é essa... bem interessante. Assim, vai tranquilo que é bem interessante. Com certeza você tem muitas referências. Então essa questão do mostrar e do seduzir, a ideia é mostrar e seduzir ao mesmo tempo. Uhum. De modo que se a pessoa pegar a veia, conseguir pegar esse caminho, beleza, ótimo, prossiga tal. Mas assim, minha escrita não foi. Naturalmente eu fui aprendendo. O grande professor que eu tive, além dos mestres, naturalmente, que foram vários, Uhum. um dos grandes referências é o jornal. O jornal disciplinou a forma como eu escrevia, Uhum. o pedantismo desapareceu, é importante ser cristalino, como eu falo em alguma passagem aqui, não turvar água. Para que turvar água se ela pode ser cristalina, se ela pode ser Uhum. clara? Então não tem necessidade nenhuma de ser obscuro. Tem filósofos que gostam, tem, por exemplo, Sim, James Joyce é obscuro por natureza. Aqueles sim, sim. trocadilhos que ele faz tal. Já Machado de Assis, ele consegue ser profundo sem turvar a própria água. Aliás, Então, a ele é escrita de Machado de Assis, ele é genial, genial. É uma Machado, obra,
atemporal, sempre válida, é incrível, né? É incrível. Quanto mais eu leio Alguma- Machado de Assis, mais eu acho que ele é genial, né? Ou foi genial. Não, ele é ainda. Uma coisa que eu não gosto muito de Machado, Silvia, é quando ele se reporta com frequência ao leitor. Quando ele, então, leitor. Hum. E aí, leitor? Tudo bem, leitor? Como é que você está? Às vezes eu me rio, conversando com um interlocutor, um amigo, ele falou, rapaz, eu estou mergulhado ali na história, daqui a pouco Machado, ele deu essa interpretação, veja como são as Aham, interpretações. aham. Ele disse, mergulhado na história, daqui a pouco Machado... Então, leitor, ele disse que às vezes fica com a sensação de que Machado tira do mergulho e fala, É. você é só um leitor, hein, Zé Ruela? Mas Volta isso para a é que é história. legal. Aí é que tá. Isso é que é legal. Quer dizer, ele faz com que você olhe com outro ponto de vista. Você poderia estar muito emotivo naquele momento. Lembre-se, isso é um livro, né? Então é Não, claro, uma. mas a crítica desse rapaz é no sentido de que, pô, Machado, me deixa aqui, ó, não, interfira menos, né, nessa relação leitor e livro e me deixa Aham. aqui, depois eu vou, eu sei que eu sou leitor, beleza, tudo bem, não precisa me lembrar essa questão, tal. Esse Olha, é um... seu amigo Rodrigo deixou uma pergunta aí, ó. Com a tecnologia nas mãos, como estimular a leitura em nossas crianças? Aí ele comenta que o filho dele lê um livro por mês. E aí, qual seria a sua resposta? Desde já agradeço ao pessoal que entrou aqui, eu vi várias pessoas, eu não vou conseguir citar todos os nomes, mas eu agradeço a todos que comentaram aqui, professores, amigos, Rodrigo, que até teve um pequeno problema de saúde, boa recuperação para você, não é Covid, é outra coisa, é coisa simples. O estímulo da leitura, ele tem que ser feito invariavelmente na infância. É na infância que geralmente que é captado o leitor. O leitor é captado geralmente nessa fase. Tem gente que vira leitor na fase adulta, na Uhum. perda da velhice, na velhice, mas geralmente se capta um leitor, um grande leitor na infância. E o chamariz para essa fase é gibi. Eu confesso que ainda coleciono alguns gibis. Uhum. E geralmente os livros ilustrados, que têm um forte apelo para essa fase, também é importante. Deixar livros É. na casa, deixar livros em cima de móveis, em cima da mesa, ter um cantinho da leitura para criança. Pelo menos os pais tentam fazer isso, tem que fazer isso se vai virar um leitor no futuro. E outra coisa, Silvia, é importante, não é regra, mas é importante que a criança veja os pais lendo. É verdade. É Não, verdade. isso aí não quer dizer que seja uma regra. Claro que não precisa, se não tem leitor que nunca viu o pai ler, o pai nem. Às vezes o pai tem um desejo enorme de saber até ler, que não sabe, e a criança toma isso como desafio e vira o leitor, etc, o leitor voraz, enfim. Mas dá condições, como se dá condição para que uma planta nasça, dá condições para que um leitor surja, que um leitor nasça naquela pessoa ali que goste. Eu sempre fui apaixonado por leitura, mas assim, muitas vezes eu achava interessante o ato de ler, mas também não era um grande leitor. Eu só Uhum. admirava aquilo, mas entre um livro na minha infância e um ótimo desenho animado, eu ia para o desenho sem dó, sem peso na consciência. Depois eu fui vendo que o desenho não me dava determinadas coisas que a leitura dava, aí fui lendo mais. Também não sou bobo de não gostar de... Adoro filmes, tem filme que me atrai muito mais do que livro. Enfim, é deixar as condições necessárias para que, especialmente na infância, o leitor apareça. É verdade, ó. O Jô Dantas está comentando que a leitura visual desperta muitos leitores na tenra idade. O exemplo familiar é importante, é verdade. Bom, eu tenho uma filha de 20 anos e eu sempre lia para ela. Então, eu pegava livros e lia com ela, sabe? N noites, vamos ler, vamos ler.
igual História Sem Fim. História Sem Fim foi, assim, uma maratona sem fim, porque o livro é enorme, né? Muito maior do que o filme. Aliás, tem os 2 filmes da História Sem Fim e não conta o livro todo, né? Aham. Mas é assim, isso daí também é importante. E o que você está falando, eu concordo totalmente. Assim, eu me lembro do meu pai que tinha estantes de livros e os primeiros livros dele que eu gostava de pegar eram os de mitologia, que ficava assim à minha altura, sabe? Então eu pegava os livros de mitologia que tinha uma capa de couro maravilhosa, ó, tá vendo? E lia os mitos gregos, né? Mitologia grega, era, quer dizer, ó, para mim é uma coisa que marcou, né? Enfim. Mas eu concordo totalmente com o que você falou, é por aí mesmo. Isso tudo é visão do professor, né? A gente, como professor, já Não, tem muito disso. o professor observa essas coisas, vê tem alunos que são mais sinestésicos, Uhum. tem aluno que é mais introspectivo. O introspectivo, muitas vezes ele tende a ser mais, a virar um leitor do que que o introspectivo ele tá ali, ele é tímido, não tem outra coisa para fazer, não tem gente com namorada. Vou ler, fazer o quê? É o mundo dele, se tranca naquele mundo, pronto, nasceu um leitor. Fazer o quê? Por exemplo, Interessante. você citou esse caso aí da coleção do seu pai, que eu tinha, meus pais tinham uma coleção da Bíblia, É. coleção ilustrada, que também me influenciou muito, e eram desenhos bem bonitos. Aquilo ali entra no subconsciente, não sai mais nunca. Não sai mais. Foi o que a Eu sou Jodantas fechado. colocou, a leitura visual, ela desperta, de fato. Você vê aquelas imagens, aquilo te marca, de fato. Mas se O som, descobre. o som, não, à vontade, o som também, Aham. o cheiro. Por exemplo, seu trabalho é muito tátil. Com certeza algo na infância influenciou nesse sentido, mexer com barro, que eu também mexia com areia, essas coisas, enfim. Aham. Isso aí, isso aí vai moldando, né? A É. personalidade, vai moldando a inteligência, mas continua, eu que acabei atrapalhando você no Não, não, raciocínio. perfeito. Foi a pergunta lá espera aí, do Rodrigo, Rodrigo, que colocou a pergunta para ambos, como é que fica nesse mundo da tecnologia. Eu acho que fica do mesmo jeito. O que eu vejo é assim, eu tenho alunos que às vezes têm dislexia ou mesmo limitações neurológicas, tá? E que conseguem ler graças à nova tecnologia, ao fato de existirem audiolivros. Nossa, isso é muito importante. Eu tive uma aluna que ela tinha altíssimo grau de dislexia e ela estava no equivalente seria ao 6º ano atualmente, tá? Enfim, que era a 5ª série antigamente, mas enfim. E ela tinha altíssimo grau de dislexia. E assim, eu estava começando a dar aula naquela escola, eu não sabia, eu passei para todo mundo ler um texto e assim, foi, sabe, cada um leu um trecho e estava passando a vez. Quando chegou na vez dela, ela se recusou. Eu não sabia porque ela estava se recusando, porque também ninguém me avisou que a menina tinha dislexia. Essas coisas que acontecem com o professor, né? Foi aham, assim, muito maluco. Bom, depois que eu soube que ela tinha dislexia, o que ela fez? Ela treinou com a avó dela a leitura de um conto, tá? E aquela frase que eu tinha pedido para ela ler e ela não leu, ela leu o conto inteiro para a turma, inteiro. Aí no final todo mundo aplaudiu, sabe? E assim, quer dizer, olha o incentivo, o apoio, a importância da família, né? A importância de tecnologia para ajudar, porque se não fosse audiolivro ia ficar muito complicado. Ela tinha uma dificuldade muito grande para ler na sequência, tá? Então, aluno com dislexia, nossa, para eles é muito difícil ler, muito difícil mesmo. E essa menina conseguiu superar grande problema que ela tinha, e ela era muito inteligente, porque também tem isso, né? Ela era muito inteligente.
Então, assim, tem muitas coisas, né? Eu acho que a tecnologia pode ajudar, e ajuda muito, depende do uso que se faça dela, né? Enfim. A tecnologia abre portas e fecha também, porque É, isso que eu lhe falei do jornal impresso, que é algo que ninguém está mais dando bola. O pessoal às vezes vai comprar jornal só para usar para o cachorro. Quer dizer, para mim, numa situação como essa que eu fui criado lendo jornal, uhum, sempre gostei de jornal, às vezes eu lia 5 jornais por dia, era um é, negócio até insano. Parte do coração, a pessoa, cadê? Tem jornal aí? Às vezes eu estou na banca, na banca do amigo, tem, não, porque meu cachorro tava, putz, é um negócio é, constrangedor, mas assim, é, a tecnologia, por exemplo, o caso da revista Infoexame, que eu tenho até desde o número 1, não colecionei desde quando nasceu, mas eu adquiri o número 1 depois, eu era leitor e assinante, e o tema da revista era tecnologia, hum, foi a própria tecnologia que matou a revista. Porque os é. anunciantes subiram, os, Nossa, anunci... os anunciantes encontraram um filão na internet, é, através dos anúncios do Google, do Facebook, e sumiram da versão impressa. Pronto. A revista não aguentou, fechou. A própria Abril, também por erros de estratégia comercial, de gerenciamento, erro de gerenciamento, fechou o prédio, perdão, o prédio aqui na Marginal Pinheiros, uhum, mas a editora continua. Eu até vi recentemente uma edição da Veja, Silvia, hum. a própria revista anunciando o leilão do prédio. Nossa, Um negócio, a gente olha assim, é, e toda vez que morre um jornal centenário, eu mesmo fico assim meio triste, mas vida aham, que segue, vida é, que segue, né? é, exatamente, vida que segue. Ó, tem uma pergunta aqui interessante, falando assim para você. Qual o texto que você leu e que você gostaria que fosse seu? Um texto que eu li e gostaria que fosse meu. É, Olha, todas as cartas do apóstolo, eu não sou tão religioso assim, mas, por exemplo, todas as cartas do apóstolo Paulo, eu gostaria que fossem minhas. Eu gostaria que eu tivesse escrito aquilo. hum. Agora vamos para o lado mais profano. Quase todos os livros de Voltaire, do filósofo e escritor Voltaire, eu gostaria que eu tivesse escrito aquilo. Aham. Jean-Jacques Rousseau. Ó, você vê que autores como esse, Nossa, eu não, o meu são. crivo, o meu crivo não é ideológico, porque Rousseau Aham, já tem eu não tenho esse crivo ideológico. Rousseau escreve muito bem, o aham, próprio Freud, até Marx que eu bato muito aqui, é, Karl Marx, é. tem uma produção escrita incrível. Eu acho o Manifesto Comunista, não concordo com o conteúdo, mas eu acho muito bonito. Uhum, Aquela passagem, o próprio chamado, Trabalhadores Univos, aham. ou então aquela passagem, tudo que é sólido se desmancha no ar. Nossa, aquilo ali, muito bonito. Há vários textos, eu começaria pelo caso, por exemplo, todos os livros de Aristóteles, de Platão, deveriam ter sido escritos por mim. Nossa, nossa, você está querendo demais também, né? Não, foi feita a pergunta, pronto, É, não tá tem, certo. né? Não, ótimo, ótimo. Você está dando uma viajada considerável. Você sabe que o que eu fiquei pensando, conforme você falava, eu lembrei do George Orwell. Se eu pudesse ser George Orwell, eu gostaria de escrever como ele, porque nossa, 1984, a Revolução dos Fazenda dos Bichos, Animais, Revolução dos Bichos ou Fazenda eu dos fazendo. Animais, enfim, na verdade, é Fazenda dos Animais, né? Animal É, é. Farm, mas tudo bem, vai, Revolução dos Bichos. Nossa, é maravilhoso. É maravilhoso. Nossa, adoro. Mas, enfim, se a gente pudesse, né? Tem umas coisas que são incríveis. Não, Peraí. sim.
Tem É, outra pergunta para você aqui. Com qual desses escritores você gostaria de tomar um café filosófico? Só pode ser um. vamos ver quais são eles, as opções. Acho que o escritor dos que você citou. Desses que eu citei, Acho que é isso. Ó. Com qual desses escritores você gostaria de tomar um café filosófico? Que você falou vários, né? E ele perguntou olha, isso. talvez Platão, eu tomaria com todos, mas Platão, talvez eu queria saber um pouco da história dele, nós sabemos muita coisa dele, Uhum. mas eu queria saber como é que ele escrevia, a técnica. Não tinha computador, obviamente, não tinha máquina de escrever, a coisa era feita mesmo como se diz, na mão grande, e, e aqueles espaços, e os espaçamentos que existem nas palavras, Silvio, não existia na época, os espaçamentos não Sim, existiam, então o sim. negócio, às vezes, dava dubiedade na interpretação. Uhum. Enfim, acho que talvez com Platão, quem sabe, trocar uma ideia, não de igual para igual, obviamente, né? Eu ia ficar fazendo tietagem. Sei, ia ficar embevecido lá, É, sabe? Eu sei como é é, que em é isso. vez- Eu eu ia sei como é que é ficar, isso. ia ficar encantado lá ouvindo. Caiu, acho que eu vou tentar chamar o Darlan de novo. Que coisa mais chata. Ah, eu já sei que foi. Eu acho que foi o tempo, porque já faz mais de uma hora que a gente estava conversando. Mas eu vou chamar o Darlan só para se despedir dele, pelo menos. Enfim. Ah, eu estou tentando chamar aqui, espera aí. Vamos ver se eu consigo. Gente, será que ele está com problema de conexão e não consegue voltar? Eu acho que é a conexão dele, né? Eu achei que fosse a minha conexão, tá? E que estava falhando e achei, não, é a minha conexão que está falhando, tal. Eu acho que caiu a live, deve ser o Darlan que está com. Que chato, detesto acabar a live assim, sabe? Tipo, acabou, desliga, as pessoas saem do nada sem nem se despedir direito, isso é muito desagradável.